Bom, eu queria começar esse tempo com oração. Vamos pedir a Deus que nos oriente, nos ajude, que sejamos instrumentos de Deus nessa manhã para aprender aquilo que Ele quer para nós, tá bom? Quero pedir para o João orar. Tenta aí orar por nós. Senhor, bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, nós te agradecemos por mais um dia, pelo seu cuidado totalmente especial para conosco, e queremos te pedir que o Senhor renove nossas mentes e nos sintonize para entender realmente aquilo que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor use de forma especial realmente para comunicar a tua verdade. Te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nosso assunto de hoje é o perdão. É interessante que, estudando o assunto de perdão, a gente vê que não é um assunto muito difícil de estudar e até de explicar. Porém, de praticar, a coisa já muda de figura. Eu queria iniciar esse tempo justamente com essa frase aqui, desse grande teólogo, C.S. Lewis, que diz: todo mundo acha que o perdão é uma ideia adorável, até que ele tenha algo a perdoar, ou alguém para perdoar. Então, nós falamos, na teoria é muito bonito, não é muito difícil falar sobre perdão, a Bíblia está repleta de versículos direcionados para isso, mas quando se trata de prática, de praticar o perdão, aí a coisa muda de figura, a gente tem um pouco mais de dificuldade. É interessante que uma pesquisa feita em 2014, nas igrejas evangélicas, foi constatado que um dos pecados mais atuantes na vida da igreja evangélica brasileira e mundial é justamente a falta de perdão. Ligado a quê? Ligado ao rancor, ligado ao ódio, ligado também à questão do orgulho. Então é algo que está muito presente em nossas igrejas, porque nós somos humanos, mas é algo que deve ser tratado e, acima de tudo, é algo que deve ser praticado. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Vamos ler os versículos 12 e 13. Colossenses 3, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu vou ler mais uma vez esse último versículo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então quero desde já pedir que todos nós estejamos nessa manhã com o coração aberto para a questão do perdão, porque é uma questão que mexe conosco, porque nós erramos e nós somos ofendidos, e quando somos ofendidos nós temos uma dificuldade muito grande em praticar a questão do perdão. Mas eu creio que só a palavra de Deus, só a Bíblia pode nos ensinar corretamente a respeito do perdão. Se a gente for fazer uma pesquisa aí fora no mundo, nós vamos entender que o que se prega no mundo é completamente diferente da palavra de Deus, quando se trata de perdão. O que é que se diz no mundo? Olho por olho, dente por dente. Se alguém fez alguma coisa com você, você tem que fazer o quê? Revidar, se vingar. No mínimo, você tem que fazer a mesma coisa, deixar de se relacionar com aquela pessoa. Não é isso que acontece? Falando por alto, é isso que acontece quando se fala de perdão ou falta de perdão no mundo. Mas a palavra de Deus, é claro, tem um ensino completamente diferente. E como nós falamos, eu creio que somente a palavra de Deus pode nos dar um ensino correto da questão do perdão.
Eu queria pedir a algum irmão que abra Marcos 11, versículo 25. Leia para nós. Outro irmão, leia Efésios 4, 32. E um outro irmão leia Colossenses 3, versículo 13. Tá? Marcos 11, 25. Alguém lê para a gente. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Marcos 13. 11, 25. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe a vossa ofensa. Entra aí a questão do perdão. Esse ensinamento aí é de quem? De quem? Jesus. É o próprio Jesus que está falando acerca do perdão. Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Muito bem. Esse ensino de Efésios, quem dá aí? Quem faz? Paulo. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre o perdão. Colossenses 3, 13. Colossenses 3, 13. Amem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. Muito bem. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina acerca do perdão. Vamos lembrar que a questão do perdão, a gente poderia até colocar como uma doutrina bíblica. Porque a nossa salvação está baseada em quê? No perdão de quem? De Cristo para conosco. Somos miseráveis, somos depravados, somos espiritualmente mortos, estamos afastados de Deus. Nós, humanamente, não temos capacidade de pagar a dívida que nós temos com Deus. Mas o que é que Deus fez? Nos perdoou. Falando bem simples, Deus perdoou a nossa dívida e é por isso que nós somos salvos, é por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, a doutrina bíblica, ela está baseada no perdão de Deus para conosco. É bom que a gente tenha em mente isso. Se somos salvos, se somos regenerados, se nós temos a perspectiva de um dia morar no céu, é porque Deus nos perdoou, ok? Muito bem. Qual o significado do perdão? Alguém poderia nos ajudar aqui dando uma definição de perdão? Quero a participação de vocês, viu? Peraí, está na minha cabeça, mas não está na minha boca. Junta aí. Junta. Nossa, agora eu Bom, Acho que tem muito a ver absorver alguém de uma dívida. absolver alguém de uma dívida. Muito bem. Obrigado. O que mais? Alguém teria outra definição? Largar a mão de algo que você Largar. não vai recuperar. A mão. Muito bem. Você deixa para lá. Né? Vamos supor, Isso. vamos supor uma coisa difícil, né? Um ente querido seu é assassinado. Você ministrar perdão não vai fazer. Sim. Muito bem. A ofensa, isso que eu estou falando, aquela ofensa você não guarda aquela ofensa. Isso. Né? Muito bem. Antes de entrar na questão do significado do perdão, eu gostaria de trazer para vocês o que não é perdão. Porque às vezes nós confundimos, tá? O que não é perdão? Em primeiro lugar, perdão não é o quê? Sentimento. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: eu não estou sentindo que é para perdoar. Não senti, ainda é tão espiritual que fala assim: eu não senti de Deus ainda que é para perdoar. Deus ainda não me deu esse sentimento de que eu tenho que perdoar. Está tudo errado. Meio difícil, né? Está tudo errado, porque perdão não é sentimento, é uma decisão que eu tenho mediante a uma ofensa sofrida. É bom que a gente tenha em mente que na questão do perdão tem a questão do ofendido e tem a questão do ofensor. O ofendido, ele teria direitos, ele poderia reivindicar alguma coisa, mas por causa do perdão ele deixa tudo para lá e resolve o quê? Perdoar.
ele tem direitos. Ele tem direitos. Mas pela questão do perdão, ele resolve perdoar. Então, perdão não é sentimento. Assim como o Pai perdoa os nossos pecados, Ele espera que perdoemos também o pecado dos outros. Então, vamos lembrar da doutrina do perdão. Deus nos perdoou e Ele também espera essa atitude de nós. Perdão não é sentimento. Então, não espere que venha aquela coisa mágica caindo do céu, que você agora eu sinto paz para perdoar. Mas perdão é uma atitude. Outra coisa, perdoar não é esquecer. Parece que não está batendo, né? Então, quer dizer que eu não vou esquecer? Pode ser que você esqueça, mas pode ser que você também não esqueça. O que é que vai acontecer, então? Quando você perdoa, aquela lembrança que você tem ainda do ofensor ou da ofensa, aquela lembrança não vai mais mexer ou não vai mais atingir o seu relacionamento com aquela pessoa. A gente parece que quer confundir perdão com amnésia. Ninguém vai ter amnésia, você vai continuar lembrando da ofensa, mas quando você olhar para o João, quando você olhar para o Quércio, que lhe ofendeu, você não vai mais olhar com aquele olhar de repreensão, com aquele olhar de raiva, de rancor. Você continua lembrando. Pode até ser que com o tempo você esqueça, mas a priori pode ter certeza que você não vai esquecer, mas não vai mexer nesse relacionamento, ok? Tudo bem até aqui? Então, perdão não é o quê? Não é sentimento, e perdão também não é esquecer. Então, o que é que vem a ser o perdão? Alguém já falou aí, em outras palavras, está bem claro, eu vou ler aqui para vocês. Desatar. Você desatar o nó que existe entre você e aquela pessoa. É você desligar. Pronto, morreu o assunto. Deixa para lá. Eu, de repente, vou até sofrer o dano, mas eu vou deixar o que aconteceu para lá. É soltar as correias, é deixar ir. Deixar ir em paz. Eu, estudando um pouco sobre esse assunto de perdão, eu vi que, na maioria das vezes, a falta de perdão, ela mexe muito mais, prejudica muito mais o ofendido do que o ofensor. Às vezes o ofensor vive a vida dele lá normal, mas a pessoa ofendida, que está com raiva, que está com rancor, que está guardando aquele sentimento ruim, ela adoece, ela padece, ela sofre, ela não consegue dormir, ela tem dificuldade para se alimentar, ela engorda, ela emagrece, enfim, ela acaba sofrendo muito mais do que aquela pessoa que causou aquela ofensa. Perdão também pode ser conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de toda reivindicação. Vamos lembrar, o ofendido tem direitos, mas ele vai desistir do seu direito em prol do perdão, ok? Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã alguns aspectos, então, sobre essa questão do perdão, alguns aspectos bíblicos sobre a questão do perdão. Primeiro, o perdão ele é necessário. Por que o perdão é necessário? Porque nós pecamos, porque nós erramos com o outro. Nós vivemos uma vida de relacionamentos, ninguém aqui é uma ilha, nós vivemos uma ilha, alguns não, que nós já não vivem na ilha, né? Mas a maioria aqui vive dentro da ilha de Paulo Afonso, mas nós não somos uma ilha. Nós vivemos de relacionamentos. E nesses relacionamentos, em algum momento nós vamos errar com o outro. A gente lê um texto que fala sobre queixa. Em alguma situação nós vamos ter queixa contra alguém. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos numa igreja nova, e se você tem a perspectiva, se você é um crente novo e tem a perspectiva de que você vai encontrar crentes perfeitos, você está totalmente errado. Se você não sabia, fique sabendo agora, crente erra. Tá bom? Crente erra, e crente erra com você. O irmão erra com você. Em muitas situações.
nós somos imperfeitos. Então, nesses relacionamentos, a gente entende que o perdão, ele é necessário. Também é necessário porque nós entendemos que nós somos novas criaturas. E entendendo que somos novas criaturas, a gente percebe que a falta de perdão não combina mais com esse novo padrão que nós temos que ter, que é o padrão de Cristo. Enquanto o mundo fala que não perdoa, Cristo fala o quê? Que devemos perdoar. Então, se nós somos novas criaturas, nós precisamos ter em mente que precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. Perdão, ele também é sem medida, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Somos novas criaturas. Eu gostaria agora que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Eu vou passar uma tarefinha aqui para vocês, tá bom? E nós vamos fazer o clube do Bolinha e da Luluzinha. Vamos dividir aqui entre homens e mulheres. Os homens ficam do lado de cá e as mulheres desse lado de cá, tá bom? Então pode se juntar, os homens venham para cá. Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 23. Pode fazer um círculo, Deus vai ampliar. A Dana aqui vai ser as mulheres. Muito bem. Preste atenção na tarefa de vocês, ok? Vocês vão ler Mateus capítulo 18, de 23 a 35. E vão tentar descobrir as lições apresentadas para o perdão. Nesse texto nós temos várias lições. Eu tirei 3, vocês podem tirar 3, 2, 10, tá? Sobre o perdão. E vão fazer também um paralelo com as nossas vidas, com a sua vida de crente hoje. Entenderam a tarefa? Vão tirar as lições e vão tentar também fazer um paralelo com as nossas vidas hoje. Ok? Muito bem. Roberto, traz pra gente e compartilha com o grupo todo aqui as considerações do seu grupo aí. Essa discussão é interessante porque eu percebi várias maneiras. Aí eu levei no contexto do texto e já o que me chamou a atenção para o contexto do que diz a palavra, que é a questão do perdão Da ofensa. da ofensa. Então você levantou, a questão do perdão da vida e o perdão da ofensa. E o Sérgio ter falado que ele tem que o Senhor ter perdoado o seu irmão, como é que eu posso dizer? O patrão, né? O patrão ter perdoado, né? Um e não ao outro. Sim. E aí ele está explicando para entender o que aconteceu. Então, essa questão do perdão da ofensa, né? Mais em relação a isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa dessa. Então, no final da passagem tem um fechamento. Né? Assim, Deus nos perdoa de ofensas muito mais graves e dignas de condenação mesmo. E aí, quando o conservo vai e não perdoa uma ofensa mais branda, porque até agora ele passa parada de dinheiro, mas ele fala assim, ó, esse aqui acho que era denário, né? Sim. Então, eram volumes bem maiores, Sim. Trazendo para o termo ofensa, era uma ofensa muito maior, eu consigo ter uma ofensa menor com ele, e ele não perdoa, ele não é capaz de agir com misericórdia. Né? E no dia que o Senhor vier para julgar, esse vai ser julgado com severidade, porque ele não conseguiu agir com misericórdia com o seu conservo. Com seu igual, na verdade. Que era tão devedor quanto ele. Sim. Muito bem. Recebeu a graça, mas não estendeu. Não compartilhou. A graça para o outro. Ele não Isso aprendeu. paralelo com a nossa. Não aprendeu com o Senhor dele Exato. a ser misericordioso e agir com graça. Muito bem, Em ótimo. relação às nossas vidas, como você falou, exatamente isso, né? Recebemos o perdão de Cristo, recebemos essa graça, mas nós não estendemos Ao próximo. Muito bem. Dani? Nós trouxemos 3 ideias principais, né, assim, com relação à passagem. A primeira foi que o perdão é um princípio inegociável de Deus, né?
A segunda é que não importa o peso da culpa, o perdão deve ser liberado. E a terceira é que quem não perdoar não será perdoado. Sim. E trazendo para os dias de hoje, assim, a passagem representa assim, uma postura egoísta, né? E uma postura assim, a gente trouxe essa questão da política do cancelamento, né? Hoje, quando você faz alguma coisa, bem atual, né? Do cancelamento da intolerância, né? Com relação ao posicionamento do outro, né? Então, isso que associou essa questão. Vamos nos situar no texto. Quem é o patrão? Deus. Quem é aquele que tem a dívida com o patrão? Nós. Quem é aquele que tem a dívida comigo? Os próximos. Você, eu com você. Então, é preciso que a gente tenha em mente isso. Ali está representando quem? Deus, eu e o irmão. Era impagável. É o tamanho da nossa dívida para com Deus. É impagável. É muito grande. E a segunda lição. O perdão que recebi, eu devo dar. O perdão que eu recebi de Deus, eu devo compartilhar. Eu devo dar para o outro. Os irmãos sabem qual é o tamanho da dívida? Eu pesquisei aqui, deixa eu ver, para não mentir para os irmãos. Do conservo para o servo, a dívida do servo para o Senhor era de 300 milhões de dólares. E foi paga. E foi perdoada. E a dívida do conservo para o servo, em dias de hoje, dá em torno de 16 dólares. Quanto é, Robson, 16 dólares hoje em real? Sei lá, menos de 100 reais, né? Menos de 100 reais. Ou seja, dá para pagar. E aquele miserável não quis perdoar a dívida. E muitas vezes nós somos miseráveis. Alguém falou aí, acho que foi Dani, falou sobre a questão de que é inegociável, o perdão é inegociável. Irmãos, nós tínhamos uma dívida muito grande com Deus. Será que quando alguém mata outra pessoa, comete um assassinato, a dívida dele é maior do que a dívida que nós temos com Deus? Não? Será que quando alguém comete o adultério, a dívida do adultério é maior do que a nossa dívida que nós temos com Deus? Será que quando alguém não paga o que deve em dinheiro, será que essa dívida de não pagar é maior do que a nossa dívida com Deus? Será que quando o irmão fala mal de mim pelas costas, isso acontece muito? Será que essa fofoca do irmão é maior do que a nossa dívida com Deus? Eu poderia aqui dar nomes e nomes para o pecado do irmão, mas nenhum desses pecados é maior do que a nossa dívida para com Deus. E Deus perdoou as nossas dívidas. E por que nós não perdoamos a dívida do nosso irmão? Então a gente condena o conservo, mas nós nos portamos exatamente iguais, né, ao conservo. Então precisamos ter em mente que o perdão é inegociável e precisamos perdoar. E a terceira lição que eu tirei desse texto é que quando não perdoo, minha vida fica atormentada. O final do texto fala isso. Que a pessoa que Deus, né, que o servo ia entregar para os atormentadores. Aquela pessoa. E aí volta que nós falamos no início. Quantas pessoas estão sofrendo? Atormentadas, angustiadas, amarguradas por causa da falta de perdão. Talvez boa parte dessas doenças psicossomáticas que existem por aí sejam resultados da amargura e da falta de perdão. É uma coisa que ele está falando assim, Deus indignado com a nossa falta de perdão, indignando-se do Senhor. Então Deus fica, é como se Deus falasse, poxa, que é esse, meu filho? Eu te perdoei uma dívida tão grande, você é incapaz de perdoar a dívida do irmão que é tão pequena. Rogério, e nos dias de hoje, assim, o que é mais ensinado no mundo secular, e às vezes até no nosso meio também, é a questão dos direitos. Então, como você falou no começo, hoje todo mundo tem direito. Tem direito. Você fala indígena, quilombolas e tantos outros, né? Então, só direitos e direitos e direitos. E trazendo para o mundo espiritual, muitas vezes a gente se comporta de maneira semelhante, né? Pensando apenas nos direitos que eu tenho. Nós achamos que realmente a gente tem. E a gente tem muita disposição para reivindicar esses direitos, exatamente. né?
É uma disposição. Por conta dessa ideologia do direito, que hoje é uma coisa que se tornou bem assim, absoluta na sociedade, a gente perdeu exatamente essa característica da questão da humildade, né? De você reconhecer que o outro tem tanto direito quanto você. Isso. Mas às vezes a gente se coloca numa posição sempre de superioridade. Isso. Né? Você tocou em um assunto interessante, a questão da humildade, principalmente da falta de orgulho. Porque a falta de perdão mexe diretamente com o meu orgulho. Eu não perdoo porque sou orgulhoso a tal ponto de não querer reconhecer que eu posso perdoar aquele irmão. Então a gente precisa ter cuidado com o orgulho. Outro aspecto do perdão que eu queria trazer para vocês é que o perdão ele deve ser sem medida. A gente não tem muito tempo, mas o texto lá de Mateus 18, versículos 21 e 22, Pedro então chega para Jesus e faz a famosa pergunta: Senhor, até quanto eu devo perdoar? 7 vezes? 7 vezes? Parece que a cultura judaica, o limite do perdão eram 3 vezes. Então Pedro já estava assim extrapolando em muito a cultura judaica. E talvez ele esperasse até receber um elogio de Jesus, né? Olha, você está pensando alto. Mas Jesus, de certa forma, quebra Pedro e fala para ele: não, meu filho, não é 7 vezes não são 7 vezes não, são 70 vezes 7. E na verdade aqui Jesus não estava querendo dar um número para o perdão, ou para o ato de perdoar, mas Jesus estava querendo dizer que o perdão é sem medida. Existe outro texto do próprio Jesus falando que se o seu irmão pecar 7 vezes com você durante aquele dia, e 7 vezes ele se arrepender, você deve perdoar as 7 vezes. Imagine aí a situação. O mesmo irmão, ele peca com você 7 dias. A gente perdoa uma vez. Na segunda a gente já olha atravessado, né? Na quarta a gente já pega um cabo de vassoura para jogar no irmão. Na quinta a gente não quer nem ver mais a cara. E Jesus fala: se 7 vezes aquele irmão pecar naquele dia, não é uma semana não, nem um período de um ano não, você deve naquele mesmo dia perdoar aquele irmão 7 vezes. Como nós falamos, Jesus não estava querendo dar números, mas Jesus estava querendo dizer que o perdão ele deve ser o quê? Sem medidas. Irmãos, isso é fácil? Não. É possível? O que é que vocês acham? Ou a gente está falando uma coisa que não tem como? É possível? É possível. É difícil, mas é possível. Mas a gente precisa ter essa disposição, essa decisão de querer fazer, de querer responder em obediência, né? Porque assim, tem um fator, para mim, assim, eu leio assim, o fator escolha fica na minha cabeça. Isso. É uma escolha de responder em obediência. É um imperativo. E uma coisa que a gente precisa ter em mente, que toda vez que a Bíblia tem um imperativo, e que eu não cumpro com aquele imperativo, eu estou no erro. Eu estou em pecado perante Deus. Então, se a Bíblia diz para amar o irmão e eu não amo, eu estou pecando. Se a Bíblia diz que eu devo carregar o fardo do outro irmão e eu não carrego, eu estou pecando. Se a Bíblia fala que eu devo perdoar o irmão e eu não perdoo, igualmente eu estou pecando, eu estou no erro. Então é imperativo, a gente precisa ter em mente isso, que é uma ordem e que eu preciso cumprir com essa ordem. Muito bem, rapidamente vamos falar sobre os passos para o perdão. Quais os passos que a gente deve ter para perdoar o irmão? Vamos abrir Lucas capítulo 17. (3 a 5). João, se você achou, lê para a gente aí, por favor. Portanto, tenha cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Mas, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. Muito bem. Então, eu trouxe aqui 3 passos para a questão do perdão baseados nesse texto. Primeiro, para eu perdoar ou para pedir perdão, nesse processo de perdoar, eu preciso ter cautela. Como o texto diz, na sua versão diz o quê? O primeiro versículo? Tenha cuidado
A Bíblia, numa versão mais antiga, fala acautelai-vos, né? Acautelai-vos. Na sua dispão, João. Oi? Tome cuidado. Por que tomar cuidado? Por que ter cautela na questão do perdão? Porque quando você mexe com a questão do perdão, você está mexendo com pessoas feridas. Está mexendo na ferida da pessoa. Então, quando eu vou tratar o perdão, eu preciso ter cuidado, eu preciso saber, eu preciso pedir sabedoria a Deus para tratar esse assunto. Não se trata, você tem que me perdoar, porque a Bíblia diz. Ou, muitas vezes, aquele que vai perdoar ainda fala assim: olha, você não merece, mas eu vou lhe perdoar porque eu sou espiritual, eu sou crente, então, mas você não está merecendo. Então, isso não é cautela. Isso não é cuidado. Então, eu preciso ter esse cuidado no tratar o assunto. Perdoar, eu tenho que perdoar, mas eu preciso, nesse processo de perdoar, ter cuidado. Conversar da maneira correta, pedir sabedoria acima de tudo a Deus, às vezes pedir conselho a outras pessoas e tratar do assunto. Mas perdoar. Mas com essa condição que ele coloca no verso, eu não quero complicar assim, se ele se arrepender. Sim. Existe a questão do perdão, chamado perdão unilateral e o bilateral, né? Eu não ia trazer muito esse assunto para não abrir demais. Mas o unilateral é quando aquela pessoa se arrepende. Não se arrepende dessa. Eu perdoo, você não se arrependeu, mas eu resolvo perdoar do mesmo jeito. Acontece? Acontece. Né? Vou perdoar. Né? O Robson fez uma barbaridade, mas eu vou perdoar. Mas aquela pessoa não se arrependeu. Mas eu estou com minha consciência limpa diante de Deus de que eu perdoei Robson. E Robson é o direito dele. E tem aquela questão bilateral, né? O Robson chega para mim, pede perdão, se arrepende e perdoa. Então tem essas questões de perdão que são mais abrangentes e a gente não tinha tanto tempo, né? E tem a questão também de quando há o perdão, eu vou restaurar a relação exatamente como estava antes. Então tem essas questões que eu não queria abrir porque é muito pano para manga e a gente iria entrar nessas questões. Mas realmente tem isso, tem a questão do arrependimento, né? Mas eu quero tratar de forma geral o assunto do perdão. E deve haver esse cuidado na questão do perdoar, porque você está ferido. E se você mexe mais um pouquinho na ferida, ao invés de melhorar a situação vai piorar. Mas eu acho que também tem um pouco da questão da sua sensibilidade, né? Sim. Porque às vezes você precisa também dar uma olhadinha se você não está sendo sensível demais e se ofendendo por pouco. Sim, tem os melindrosos, né? Tem os melindrosos que é uma raça complicada, né? Que qualquer coisa se ofende e tal, né? Aquele irmão precisa ser tratado também, né? Precisa ser tratado também. Na verdade, hoje o mundo está muito melindroso, não é isso? O preto, vou abrir uma coisa bem, o preto você não pode chamar de preto, o gay você não pode chamar de gay, o magro você não pode chamar de magro, o gordo você não pode chamar de gordo, está assim, tudo muito livre, muito a flor da vela, né? Tudo se ofende, tudo é bullying, é a palavra da década, né? Bullying. Então, tem essas questões também que são complicadas. Mas vamos trazer para a questão da ofensa mesmo, que houve uma ofensa e que eu preciso perdoar aquela ofensa do irmão, porque ele se arrependeu ou não, mas eu preciso ainda assim perdoar com cuidado, para que haja realmente um processo de restauração do relacionamento, tá? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a repreensão. O que é que o texto diz? 3 a 5. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ou seja, você vai chegar para o irmão e vai falar: nada, não gostei daquela sua atitude, acho que não foi legal, você errou comigo. Por que a Bíblia fala isso? Porque nós temos uma tendência forte de acumular, né? Nádia errou comigo. E aí daqui a pouco Nádia comete um outro erro, a gente vai acumulando, e acaba que não trata o assunto, e se não trata o assunto, não há o quê? Não há um processo de perdão, não há um processo de restauração. Então a Bíblia fala: repreende. Chega para ele e fala: irmão, você errou. Agora, irmãos, repreende a quem? A Bíblia fala para repreender a quem? Olha o texto. Repreende-o. Esse pronome relativo está falando de quem? O ofensor direto. O problema é que Nádia erra comigo e eu chego para quem? Para fofocar. Eu chego, Dani,
Nádia fez uma coisa que eu não gostei. Ou às vezes eu chego para o pastor, chego para o Tiago e falo, ó, Tiago, converse com Nádia, porque ela fez uma coisa que eu não gostei e ela está errada. Então eu começo a colocar para os outros aquilo que Nádia fez. E a Bíblia fala o quê? Repreende ou a ele. Eu preciso tratar com irmãos. Irmãos, ninguém aqui e ninguém no reino de Deus é intratável. Eu posso tratar, biblicamente, eu tenho a liberdade de tratar com qualquer pessoa. Biblicamente, e da maneira correta. Quando eu sou a pessoa que está mediada, por exemplo, tem um ofendido e tem um ofensor. O ofendido chega a mim para falar essa situação que você colocou, né, sobre o ofensor. Qual a minha atitude? Repreender o ofensor para dizer a ofensa ou aconselhar o ofendido a fazer isso? Aconselhar o ofendido a fazer isso. Sempre. Sempre. Concorda? E nem continuar muito a história. E nem continuar muito a história. Olha, não preciso saber, não. Olha, desculpa, não preciso nem saber disso. Faz o seguinte, João fez isso. Procura de João. João é gente boa. João não parece, não. Mas o João é gente boa. Ele vai saber ouvir. Converse com ele. Peça sabedoria de Deus. Ore. Coloque diante de Deus essa situação. Chega com o João e converse. Aí é claro que existem outros passos. João se arrepender. Existem outros passos. Não vamos pensar nesse primeiro momento. Né? Você precisa tratar com o João. Não é tratar com o pastor. Não é tratar com eu vou contar só para fulano, que fulano é a minha melhor amiga. Né? Só para ele. Só para aquela pessoa. Não é colocar nas redes sociais. Tem gente que não coloca o nome, mas coloca a ofensa, né? Estou de saco cheio de pessoas falando que fazem isso. Eu já vi isso na rede social, né? Começa a botar lá, né? Aí quem leu aquilo já sabe, tá? Foi comigo. Não tratou. Então, muitas vezes copia a pessoa. Exatamente, né? Então, a gente precisa tratar com o irmão, tratar o assunto e não acumular, mas tratar com o irmão. Repreende, ok? E para finalizar, como foi o perdão de Cristo para conosco? Primeiro, ele foi baseado no amor. A Bíblia diz que foi baseado no amor. E segundo, foi baseado na renúncia. Baseado na renúncia. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele podia ser como Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo em prol de quem? Em prol do perdão dele para com toda a humanidade. Então era direito de Deus, dele como Deus, julgar, era direito dele como Deus matar, era direito dele como Deus mandar todo mundo para o espírito do inferno, não é? Mas ele se esvaziou, ou seja, ele renunciou o seu direito para que aquela pessoa, para que eu e você fôssemos perdoados. Então o perdão de Deus está baseado na renúncia. Então o seu perdão com seu cônjuge, para com seu irmão, para com seu pai, sua mãe, para com seu colega de trabalho, está baseado também na sua renúncia. Você vai renunciar o seu direito para que haja, enfim, a restauração daquele relacionamento, ok? É fácil? Não. E aí, finalizando, o perdão, ou o processo de perdão, é graça de Deus. Não sei se vocês perceberam no texto aqui, quando Jesus estava falando com os discípulos, que deveria perdoar 70 vezes 7, qual foi a reação dos discípulos? Quem lembra? Ninguém confere. Mas eles falaram uma coisa para Jesus, foi o quê? Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus estava falando, você tem que perdoar 70 vezes 7, se 7 vezes ele pecar naquele dia, você vai perdoar 7 vezes, o perdão é necessário, o perdão é negociável, você tem que perdoar. E a reação do discípulo foi de repente dar uma palavra, Senhor, é difícil. Então, meu filho, aumenta a nossa fé. Então, você fala de outra forma assim, a gente precisa de muita convicção. Isso. Então, perdão é graça de Deus. Se você tem dificuldade para perdoar, e eu posso apostar com vocês que todos nós temos em determinado momento da nossa vida, peça fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso crer nisso.
Eu preciso crer que o perdão é necessário. Eu preciso crer que o perdão faz parte do meu processo de nova criatura. Eu preciso crer que o perdão que eu recebi, eu preciso dar para outra pessoa. Então, Senhor, aumenta a minha fé. Então, que você e eu saímos daqui com esse conhecimento, que o perdão não é fácil, mas é necessário. E que eu preciso perdoar o irmão, seja qualquer ofensa que eu sofri com ele, e preciso ter disposição de perdoação. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente podia ter uma outra aula do perdão do outro ângulo, né? Receber e aceitar, né? Sim. Estamos falando do ir e perdoar, mas Isso. também de como Cristo aceitar o perdão também. Isso. E outra coisa, tem a questão também de se perdoar. Né? Ainda tem essa questão de se perdoar, porque às vezes eu sei que Deus me perdoou, mas a minha culpa, eu me acho tão culpado perante aquela situação, às vezes eu prejudiquei tanto uma pessoa, que eu não me perdoo. Mesmo que a pessoa me perdoe. Mas eu não me perdoo. Então, é muito abrangente a questão do perdão. Dá muito assunto ainda para a gente estudar. Tá bom? Mas estuda em casa, vale a pena. Tiago me emprestou um livro sobre perdão, muito interessante. Eu não consegui ler todo, mas é muito interessante. Pergunto para ele o nome, que eu não lembro. Porque eu nem vi a capa, eu já fui lendo sobre o assunto, então nem tive tempo para isso. Tá bom? Mas leia, vale a pena a gente estudar sobre perdão, lembrando sempre que a nossa fé e a nossa vida cristã está baseada num perdão, que foi o perdão de Deus para conosco, que é incalculável e que a gente precisa ter essa disposição também para perdoar o outro. Amém? Então que Deus nos abençoe, até a noite e é só.